Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Nicole, sou professora de português e redação e hoje nós vamos estudar, né, um pouquinho aí da língua portuguesa, alguns conteúdos que a gente vai precisar falar um pouquinho, tá bom? Eu vou aguardar só mais uns 5 minutinhos para ver se mais algum aluno vai entrar para a gente poder iniciar, tá bom? Para ninguém perder nada. Só uns minutinhos. Oi, tudo bem, professor? Oi, Pedro, tudo Boa bem? noite, Nicole. Tudo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Desliga a câmera aí, quem tá com a câmera ligada, por favor. Obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Oi, Alice. Alguma dúvida? Professora, desculpa, meu celular tinha bugado aqui, aí apertou. Ah, tá. Então tá bom. Oi, Davi. Então, Davi, seja bem-vindo, tá? Qualquer dúvida você pode me perguntar, ok? Qualquer dúvida também, você pode perguntar, né, na,
na pessoa, né, responsável pela direção do curso, né? E aí ele te dá todas as informações, mas os alunos mesmo, se você perguntar para alguém, eles sabem te responder, né, e te dar algumas informações, tá bom? Mas aí, não te respondeu, mas ele deve te responder ainda. Mas tem um grupo, sim, no WhatsApp, que eu costumo colocar os slides, tá? E aí, para você não precisar copiar durante a aula, para você poder estudar depois, tá? Manda novamente, manda uma outra mensagem, tá bom? Às vezes ele até esqueceu. Galerinha, então, vamos iniciar nossa aula. Como eu já disse, sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida pode me interromper. Eu só não gosto que fiquem mandando mensagem no chat, mensagens que não sejam relacionadas à matéria, tá bom? Conversas aleatórias, tá? Eu preciso que vocês prestem bastante atenção, ok? Qualquer dúvida, se for dúvida, tá? Pode escrever no chat ou pode ligar o microfone e falar comigo, tá bom? Mas fora isso, vamos deixar a conversa para um outro momento, tá bom? Então, vamos iniciar. Como eu disse, não precisa copiar. Professora, Vou colocar eu já vi no uma peça grupo, ok? Olha só, nós vamos falar hoje sobre período composto por coordenação e subordinação e as várias classificações, né, que existem. E aí, a partir daí, eu preciso que vocês só me respondam o seguinte: o que seria um período? O período, ele é o quê? O que é um período? Como que você identifica um período? Ele é marcado Começa, pelo... Oi? começa Eu não sei direito, mas ele pode ser identificado como período, tipo assim, o tempo, essas coisas assim. período começa na letra maiúscula, acaba em ponto final e a junção de orações. Exatamente. Perfeito. E aí, né, a partir do período, né, nós vamos estudar o quê? As orações coordenadas e subordinadas. As orações coordenadas, como o nome já diz, são orações independentes, ou seja, elas possuem sentido sozinhas. Isso aí, Marília. E subordinação é uma oração que depende da outra para ter sentido. Olha o exemplo que eu coloquei ali. Eu fui à feira e comprei muitas frutas. Eu fui à feira, comprei muitas frutas, são orações o quê? Independentes. Por quê? Eu posso falar eu fui à feira, vocês vão entender. Comprei muitas frutas, vocês também vão entender. Tá? E eu fui à festa porque estava doente, né? Não fui à festa porque estava doente. Nesse caso aqui, tá? Não fui à festa. Mas e aí? Não tem um sentido completo, né? Porque a gente precisa fazer alguma pergunta, né? Para ter o contexto ali. Não fui à festa por quê? Porque estava doente, né? Estava doente é o motivo, certo? E aí, nesse caso, precisa de o quê? Precisa de uma conjunção ligando a primeira oração com a segunda oração, tá? E aí, olha só, né? Esse porquê, ela é uma conjunção, porque nesse caso ela liga a primeira mais a segunda oração. Beleza? Isso aqui foi tranquilo de entender? Alguma dúvida? Explica aí de novo, por favor. De novo aí, professora. Explico.
Olha só, o período ele é marcado pelo ponto final, tá? E dentro do período, a gente pode ter uma relação de coordenação ou subordinação. O que seria coordenação? A coordenação são quando as orações elas são independentes, elas possuem um sentido sozinha, tá? Eu fui à feira e comprei muitas frutas, tá? Eu fui à feira, a gente consegue entender. Se eu só falar isso com vocês, eu fui à feira, vocês já sabem onde eu fui. Comprei muitas frutas, vocês também sabem, tá? Aí é de baixo. Não fui à festa porque estava doente. Aqui nesse exemplo, precisa de quê? De uma conjunção para ligar uma oração à outra, para ter sentido. Não fui à festa porque estava doente. Eu não posso falar só estava doente, né? Ou não fui à festa. Mas aí, vamos lá, tem que ter, né, um contexto ali para você saber, né, se o motivo, né, de você não ter ido na festa, nesse exemplo, tá? Então, nesse segundo exemplo, nós temos uma oração subordinada, porque a segunda depende da primeira, tá? Para ter sentido, beleza? E aí, o período, ele pode ser um período simples ou um período composto, tá? E aí, o período composto, que nós vamos estudar, seria o quê? Existem as orações sindéticas. O que seria isso? Sindética é quando possui conjunção. E a sindética não possui conjunção, né? Lembrando que quando a gente tem esse A na frente da palavra, indica o quê? Né? É que não tem ausência, tá? Por exemplo, normal e anormal. Esse A aqui quer dizer uma ausência, ele não é normal, tá? Uma negação, certo? Então, a oração coordenada sindética, quando tem conjunção, tá? A sindética não tem conjunção. Beleza? Tranquilo até aqui? Sim. Por que a sindética não tem conjunção? Oi, Marília? Por que a oração assindética não tem conjunção? Então, é uma classificação que você precisa, né, entender e decorar, porque olha só, a oração coordenada sindética tem conjunção. A sindética não tem, é um termo, né, já próprio ali que diz que sindética tem conjunção e assindética não tem, tá? Então, por exemplo, eu acordo cedo todos os dias, mas não gosto. Tá vendo aí que tem uma conjunção, que é o mais, tá? Então, quando tem conjunção, é uma oração coordenada sindética. Aí, outro exemplo. 6 pessoas votaram a favor da proposta, 2 votaram contra. Tem conjunção ligando a primeira e a segunda oração? Não. Tá vendo que tem um ponto e vírgula? Então, quando não tem conjunção, é assindética. Beleza? Beleza, entendi. Obrigada. Entendeu? Beleza, então. Aí, vamos lá. Os tipos de orações, né? Existem, então, as orações coordenadas e as subordinadas, tá? Então, agora que a gente entendeu, agora que vocês entenderam que o que seria um período composto, né? Sua classificação e seus tipos, então a gente vai ir mais a fundo aí nas orações coordenadas, tá? Por enquanto, só as coordenadas. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre as subordinadas, tá? Então, olha só. O período composto por coordenação, tá? Existem algumas classificações.
que é a oração coordenada, né, sindética aditiva, que dá uma ideia de quê? De adição, de ideias, né, de soma. A oração coordenada adversativa, né, o contrário, uma adversidade. Oração coordenada alternativa, quando nós temos duas opções, por exemplo, tá? Uma alternância. Conclusiva é o sentido de, né, finalidade, tá? Concluindo alguma coisa. E explicativa, como o nome já diz, explica, tá bom? Beleza, gente? Alguma dúvida? Dúvida nenhuma. Não? Então tá bom. Seguindo. Qualquer coisa podem me perguntar. E aí, tá? Nós vamos falar aqui, né? Nós falamos na aula passada sobre as orações coordenadas. Vocês lembram? Sobre cada uma delas, certo? E aí, agora eu vou tentar explicar com vocês, mas com bastante calma, tá? Porque a subordinada, ela tem mais classificações, assim, um pouquinho mais complicadas. Então, vocês precisam entender, né, e prestar bastante atenção. Porque as coordenadas são aquelas que eu mostrei para vocês, né? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, somente, tá? Então, vocês precisam saber as conjunções, tá? As conjunções aditivas, as conjunções adversativas, as alternativas, as conclusivas, as explicativas, tá? Somente isso. Já a subordinada, ela é um pouquinho mais complicada, porque temos 3 classificações, tá? E aí, olha só, existem as orações subordinadas adverbiais, tá? Existem as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas substantivas. E dentro delas, existem várias classificações, tá? Então, agora, eu preciso que vocês prestem muita atenção para não ter dúvida quanto a isso, tá? As orações subordinadas são aquelas que exercem a função de substantivo. São classificadas em subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. Então, olha só, por que foi importante a gente falar sobre cada, né, parte, fazer a análise sintática de cada palavra de uma frase, por exemplo? Porque, olha só, subjetiva, né? Pelo nome, a gente já consegue identificar o que seria. Porque a subjetiva, ela exerce a função de quê? De sujeito. Pelo nome, você já consegue identificar. Então, por isso, é importante prestar atenção. Então, ó, a substantiva subjetiva exerce a função de sujeito. Então, gravem isso. Subjetiva, sujeito, tá? Então, por exemplo, ó, é provável que ela venha jantar. É provável que o que aí, né, ó, que ela venha jantar, né? Olha o ela aí, que é a função de sujeito, tá? Existe a oração subordinada substantiva predicativa. Lembra que nós falamos sobre o predicativo do sujeito? Que quando temos o predicativo do sujeito é porque tem um verbo de ligação? Lembra disso? Que o predicativo do sujeito, ele aparece quando tem um verbo de ligação. Então, a predicativa nada mais é do que a função de predicativo do sujeito. Tá? Então, olha só, meu desejo era que me dessem um presente. Meu desejo era, olha o era,
que me dessem um presente, né? Tá completando o desejo ali, né? Qual era o desejo? Que me dessem um presente, tá? Sim, pode sim. José Cláudio, os slides eu mando no grupo, acho que é Exap Online, se eu não me engano. Gente, se alguém puder passar o link do grupo para ele, tá bom? Que aí ele entra. É só pedir o coordenador. Ah, só pedir o coordenador. Beleza, também. Boa noite, Marcela. E aí, olha só. Seguindo. E aí, existe também, vou sim, Marcela, no final da aula, tá bom? Existe também aí a oração subordinada substantiva completiva nominal. Lembra que nós estudamos sobre complemento nominal? Tá? Então, completiva nominal, ela exerce a função de complemento do nome. Complemento nominal. Então, olha só, temos necessidade de que nos apoiem. Então, temos necessidade de quê? Que nos apoiem. Então, aqui exerce a função de complemento do nome, tá? E aí existe também a substantiva objetiva direta. Lembra do objeto direto? Quando temos um verbo transitivo direto, vai ter o quê? Um objeto direto. Então, ó, nós desejamos que sua vida seja boa. Nós desejamos o quê? Que sua vida seja boa. Então, que sua vida seja boa aí é um objeto direto, tá? Porque não precisa de preposição, tá? E aí, a objetiva indireta já exerce o quê? A função de objeto indireto. Então, olha só. Recordo-me de que tu me amavas, tá? Quem recorda, recorda de quê? Tá vendo que precisa de uma preposição? Então, por isso, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, tá bom? Porque precisa de um objeto indireto. E a mais fácil é a substantiva positiva, que aí seria o quê? A substantiva positiva, ela exerce a função de aposto. Lembra que nós falamos que aposto explica, vocativo chama? Nós já estudamos isso. E aí, a função de aposto nesse caso é, olha lá. Desejo-te uma coisa, que tenhas muita sorte. Tá vendo aí que tem uma explicação? O que ele deseja? Tá? Que tenha muita sorte. Então, nesse caso, que tenhas muita sorte, né? Está o quê? Está explicando. Então, por isso, exerce a função de aposto. Nesse caso, é uma oração subordinada, substantiva, apositiva. E aí? Alguma dúvida? Vocês já estudaram esse conteúdo? Não, senhora. Ainda não. Não? Mas Já assim, deu para estudei já esse conteúdo. Eu já Já? estudei, professora. Não. Beleza. Mas quem não estudou, deu para entender um pouquinho? Não. Não? Consigo entender nada. Olha só, preste atenção aqui. Nós vamos fazer alguns deveres também. Então, com os deveres, vocês vão entender melhor, tá? Que a explicação acaba sendo um pouquinho mais complicado, né? Parece ser complicado. Mas olha só, vamos lá. Essa pergunta é para quem nunca estudou esse conteúdo. Vocês sabem o que é um sujeito? Já estudaram o que é um sujeito? Sim. Sim, então.
Então, ó, subjetiva, quando tem a função de sujeito. Sujeito da frase é quem realiza a ação, Ação. certo? Aí, ó, a predicativa. A predicativa, vocês já estudaram predicativo do sujeito? Sim. Sim. É quem recebe a Né? ação. O predicativo é uma característica, né, do sujeito. Então, olha só, a predicativa é quando tem a função de predicativo do sujeito, quando tem um verbo de ligação, tá? Isso aí. Completiva nominal tem a função de complemento nominal. O que é um complemento nominal? Qual a função? Não sei. Não, ninguém? Acompanhar o substantivo, adjetivo. Isso aí, ele vai complementar, né? Pelo nome já diz, complemento nominal, ele complementa o nome, tá bom? Aí existe a objetiva direta. Vocês já estudaram verbo transitivo direto? Já. Então, o verbo transitivo direto, para quem nunca estudou, é o seguinte: é um verbo que ele precisa de um complemento sem o uso da preposição, tá? Então, objetiva direta, tá? E aí, exerce a função de objeto direto. Por exemplo, isso aí, Marília. Nós desejamos que sua vida seja boa. Nós desejamos o quê? Que sua vida seja boa. Entre a primeira oração e a segunda, não tem uma preposição ligando. Então, por isso, é objetiva direta. Já na objetiva indireta, funciona como objeto indireto, tá? O objeto indireto é o oposto do objeto direto, porque o objeto indireto, ele usa o quê? Preposição. Então, ó, recordo-me de que tu me amavas. Então, ó, recordo-me de que. Olha o de aí. O de é uma preposição. Então, se tem preposição, é objetiva indireta. Tá? E a positiva? Funciona como aposto. O que é um aposto? O aposto explica. Então, toda vez que tiver os dois pontinhos e explicando alguma coisa, vai ser a positiva. Deu para entender agora um pouquinho mais? Sim. Então tá. Seguindo. Então, essas são as substantivas, tá? Não se preocupem que a gente vai fazer exercícios também, tá bom? De início, eu só quero que vocês entendam a diferença entre cada uma delas, tá? Agora, nós vamos falar sobre as orações subordinadas adjetivas. O que seria isso? Pelo nome, a gente já sabe, olha só. Exerce a função de quê? De adjetivo. Essa é muito simples, muito fácil, tá? Então, a subordinada adjetiva é muito simples, porque tem a função de adjetivo. O que é um adjetivo? Uma característica, certo? E aí, olha só. A oração subordinada adjetiva explicativa, ela vai destacar um detalhe do termo que vem antes. Por exemplo, a África, que é um continente no hemisfério sul, tem um alto índice de pobreza. Tá vendo que ela vem ali entre vírgulas? Então, ela está explicando. Então, uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? É um continente no hemisfério sul, está explicando, né, a África, tá? E a oração subordinada adjetiva restritiva, pelo nome, já diz. Restringe a significação de seu antecedente. Então, olha só. As pessoas que são alegres vivem melhor. Então, ele quer dizer que restringe as pessoas que são alegres, tá?
Então, quer dizer que, se não for alegre, não vive melhor. Ele está restringindo, tá? Ele está, né, dizendo quem é exatamente, né, que ele quer falar. Nesse caso aqui, as pessoas que são alegres, tá? Então, seria restritiva. Beleza? Fácil? Explica a restritiva de novo, por favor. Sim, explico, Vitória. A restritiva, ela tem a função de dar uma exatidão, tá? Ela vai restringir o significado, né? A significação do que vem antes. Então, olha só, as pessoas que são alegres vivem melhor. Quem vive melhor? As pessoas que são alegres. Tá vendo que... Estou com problemas para estabelecer conexão E a minha com a Alex? internet. Parece que há um erro com o Peraí, computador, gente. então sugiro você tentar iniciá-lo. Desconecte. Alexa, desligar a luz. Olha, ela achou que eu estava falando com ela, mas não era. Olha só, vamos lá. Então, a explicativa ela vai vir entre vírgulas, tá? Já a restritiva, tá vendo que não tem vírgula, certo? Então, a diferença aí vai ser essa, tá bom? Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá, olha só. E aí, nós temos, né, outro tipo de oração subordinada, que são as adverbiais. Então, pelo nome, a gente já sabe que exerce a função de quê? Advérbio. Né? Adverbiais, advérbio. Né? E vocês sabem o que é um advérbio? Qual a função de um advérbio? Ele acompanha o quê? O verbo. Isso aí. E aí, olha só. Existem algumas classificações, né? Existem as adverbiais causais, comparativas. Pelo nome, a gente já consegue saber, tá? Então, por exemplo, adverbial causal. Gente, agora parou aí com a brincadeira, vamos lá. A adverbial causal exprime uma causa. Então, pelo nome, a gente já sabe. Né? Ó, já que está nevando, ficaremos em casa. Tá vendo? Ó, já que aí, ó, é o motivo, a causa. Tá? Então, ó, a oração subordinada adverbial causal exprime a causa, tá? A oração subordinada adverbial comparativa, ela vai fazer o quê? Comparar. O uso de quê? Né? Da comparação. Então, ó, Maria era mais estudiosa que sua irmã. O que aí, ó, né, quer dizer que está comparando Maria e a sua irmã. Então, por isso é comparativa, tá? Existe a oração subordinada adverbial, que não está em negrito aí, né? Adverbial concessiva, que eu vou, antes de enviar para vocês, eu vou marcar. Indica o quê? Uma concessão. O que seria isso? Alguns se retiraram da reunião, apesar de não terem terminado a exposição. Concessiva aí significa uma permissão, tá? Ó, alguns se retiraram da reunião, apesar de não terem terminado a exposição, tá? Então, seria concessiva. A condicional é uma condição. Você fará uma boa prova desde que se esforce. Então, seria aí uma condição, tá?
A oração subordinada adverbial conformativa, tá? Exprime uma concordância, conforme. Sempre vai ter essa palavrinha aí, conforme. Realizamos nosso projeto conforme as especificações da biblioteca. Então, conformativa, tá? Consecutiva indica uma consequência. Então, por exemplo, gritei tanto que fiquei sem voz. É uma consequência de gritar, tá bom? Adverbial final indica uma finalidade. Por exemplo, todos trabalham para que possa vencer. Então, para aí, ó, é uma conjunção que indica o quê? Finalidade, tá? A oração subordinada adverbial temporal, o nome já diz, tempo. Fico feliz sempre que vou visitar minha mãe. Sempre aí vai ser temporal, que indica tempo. Proporcional indica uma proporção. À medida que o tempo passa, a chuva aumenta. Então, a medida aí, ó, indica o quê? Uma proporção, tá? Então, ó, causal, já que, nesse caso do exemplo, comparativa, quando compara duas pessoas ou duas coisas. Concessiva é quando tem uma permissão, uma concessão entre as orações. A condicional é uma condição, conformativa, né, é uma concordância, utilizando aí o conforme. Consecutivo, uma consequência. Final, uma finalidade. Temporal indica tempo. E proporcional, uma proporção. Deu para entender? Pelo nome, a gente já consegue identificar, certo? Sim. Sim? Ficou alguma dúvida? Não, nenhuma. Não? Então, agora, nós vamos fazer algumas atividades, tá? De início, vai ser sobre oração coordenada, que nós estudamos na última aula. Mas aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Nesse caso, ó, classifica as orações coordenadas sindéticas. Lembrando que existe a oração coordenada sindética aditiva, a adversativa, a alternativa, a conclusiva, a adversativa, eu já falei, a explicativa, tá? Então, vocês vão ler, vão ver a conjunção indica o quê? A explicação indica a diversidade, então vai ter o nome certinho para cada uma delas, tá? Então, da 1 a 10, vocês vão fazer. E o código ali, por exemplo, né? A coordenada aditiva, vocês vão ler qual das alternativas ali, né? Tem uma oração coordenada aditiva, e aí vocês vão marcar com a letrinha. Não precisa colocar no chat, tá bom? Porque aí a gente vai corrigir logo após, tá bom? Aí eu espero vocês terminarem para a gente poder corrigir hoje ainda. Galerinha, vamos lá, vamos fazer atividade. Professora, parou de apresentar. Oi? Parou de apresentar, agora voltou. Professora, Oi. a 2 está no passado, né? Saía, mas evitava a rua do ouvidor. Aham. É só você ver o mais. O mais indica o quê? Uma adição, alternativa, conclusiva, adversativa, explicativa.
tá? Só dizer qual tipo de oração ela é. Professora, Oi, pode falar. eu não achei a continuação da C. Oi? A continuação da C. Peraí. Conseguimos obter um ótimo resultado, pois nos esforçamos bastante. Ah, tá, obrigada. Uma alternativa pode ser o ou, ora, quer, seja, tá? Pode ser um desses exemplos aí. O ou, tá bom? Tranquilo, Nicolas. Não tem problema não. Oi, Vitor. Vai sim, pode repetir sim. Problema não. Isso aí, sindética tem conjunção, a sindética não. O pois é uma explicativa. Quando você explica.
Podemos corrigir? Não, professora, peraí. Eu Calma. espero. Pode ir. Vou esperar mais um pouquinho. Professora, contudo é o quê? Contudo, Sim, ambos se amavam, contudo não se falavam. isso. Isso? Então, aqui nesse caso, ó, eles se amam, mas não se falam. Então, é o quê? É uma adversidade, tá? Adversativa, tá bom? Obrigado, professor. Isso aí, Richard. O pois pode ser usado em conclusiva e explicativa. Vai depender do contexto, tá bom? Alternância seria quando você dá um exemplo, uma alternativa. Ou café ou Nescau, né? Quando você dá uma alternativa entre duas coisas. Ou praia ou piscina. Ah, beleza. Posso já corrigir, então? Pode. Pode? Não é que estava fácil. Vocês entenderam a matéria. Então, vamos lá. Olha só. Na primeira aí, diz assim: não tenha receio, pois eu a protegerei. Então, nesse caso aqui, o pois indica que seria uma explicação, né? Não tenha receio, pois eu a protegerei, tá? Esse pois aí indica uma explicação, está explicando, né? Está dizendo que vai ser protegido, né? Então, porque não é para ter receio, não é para ter medo, vai ter alguém ali te protegendo. Então, é uma oração coordenada, sintética, explicativa, tá bom? Saía, mas evitava a rua do ouvidor. Nesse caso aqui, o mais é uma adversativa, tá? Porque, ó, saía, mas evitava a rua do ouvidor. Então, ele evitava aquela rua, tá? Não passava pelaquela rua. Então, oração coordenada sintética, adversativa. Ou você fala com ele agora ou espera que ele chame. É a alternativa. Por quê? Quando tem o ou. Tá vendo? Nesse caso, é a alternativa, tá? 4. As árvores balançavam, logo está ventando. As árvores balançam, né? Desculpa. As árvores balançam, logo está ventando. Nesse caso aqui, seria o quê? Conclusiva, tá? Porque está concluindo aí, as árvores estão balançando, né? Por quê, né? Qual o motivo
está ventando. Então, está concluindo a ideia, né, do porquê as árvores balançam, tá? Fique quieto, pois está incomodando. Nesse caso aqui é explicativa, o pois está explicando, tá? Volte logo, que já é tarde. Volte logo, que já é tarde. Esse que é uma explicativa também, porque, olha, está explicando, está dizendo que é para voltar logo, porque já é tarde, tá? Então, ó, volte logo, pois já é tarde. Então, vocês conseguem até substituir o que pelo pois, então sabe que é explicativa, tá? Comprei o protetor solar e fui à praia. Essa aqui é moleza, aditiva, está adicionando uma ideia. Então, quando tem um e, vai ser aditiva, tá? Ambos se amavam, contudo não se falavam. Vai ser o quê? Adversativa, né? Eles se amavam, tá? A 6 é explicativa, Vitor. Ok? Vamos lá. Vá correndo, pois o trem parte em meia hora. Nesse caso aqui, o pois é o quê? Explicativa também, tá? O dia está agradável, logo devemos aproveitá-lo. Logo é o quê? Conclusiva. Agora, eu vou falar uma outra que vocês vão me dizer aqui para mim. 9? A 9, pois é explicativa. E a 10? A 10 é conclusiva. Tá bom, obrigada. Olha só, vou dizer uma outra aqui para vocês, hein? Estudou não somente português, como também geografia. E aí? Me digam. Esse como também aí dá uma ideia de quê? Adição. Perfeito. Aí vamos lá. Chora que lágrimas lavam a dor. Explicativo? Muito bem. Aí outra. Leve-lhe uma lembrança que ela aniversaria amanhã. Conclusiva? Explicativa Não. também. Explicativa, porque está explicando que o aniversário dela é amanhã, tá? Então, ó, outra. Venha agora ou perderá a vez. Alternativa. Exatamente. O dia está agradável, logo devemos aproveitá-lo. É o que a gente falou. Logo, gente, logo vai ser o quê? Conclusivo. Eu acho que basicamente é isso. Correu demais, por isso caiu. Por isso aí vai ser o quê? Conclusiva. Deu para entender? Ou ficou alguma dúvida quanto a isso? Oi? Nenhuma dúvida. Eu acho que assim, a coordenada é bem simples, né? Porque só tem essas classificações. Então, se vocês decorarem as conjunções, né, fica fácil. Porque aí você vai ver, o pois, né? Nesse caso aqui, explicativa, o e aditiva, o logo conclusiva, tá? Então, contudo, adversativa. Então, é bem mais tranquilo. Agora, a próxima. Verifique o código e, em evidência, empregando corretamente de acordo com os casos expressos pelas orações a seguir. Então, A, coordenada aditiva. B, adversativa. C, alternativa. D, explicativa. E, conclusiva. Então, eu vou ler cada frase, vocês vão me dizer aí o que seria, tá bom? Não fomos ao aniversário, porém, trouxemos o presente. E aí? Adversativa? B, isso aí, perfeito. Adversativa. Porque, porém, não foi no aniversário, porém, trouxemos o presente. Tem uma ideia de quê? Adversidade, tá?
B, ou tenta se qualificar melhor ou será demitido. Alternativa. 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 Próxima. Conseguimos obter um ótimo resultado, pois nos esforçamos bastante. Explicativa. Tá explicando. Oi? Explicativa, perfeito. A próxima. A garota não compareceu à aula porque estava doente. Explicativa. Exatamente. Explicativa. Viajamos muito e chegamos exaustos. Aditiva. Aditiva, perfeito. Não vejo importância neste tema, portanto, encerraremos a reunião. Inclusiva. Exatamente, conclusiva. Não gosto de sua atitude, todavia não lhe trato mal. Adversativa. Adversativa. Então, ficou B, C, D, D, A, E, B. Beleza? Ficou o quê? B, C, D. B, C, D, D, A, E, B. Tá, obrigada. Tá? Aí, galerinha, só mais essa aqui para terminar, que é só circular. Então, é muito simples. Circule as conjunções dos períodos abaixo. Vamos fazer juntos, tá? Vitor, aí vai piorar um cadinho. Vamos lá. Zé Brasil trabalhou muito, porém foi despedido. Qual é a conjunção aí? Porém, exatamente. B, minhas plantas não sobrevivem, pois não consigo matar as formigas. Pois, perfeito. C, ele não tem assistência médica, logo sofre de muitas doenças. Logo. Fique aqui porque o coronel Tatuíra já vem e vai querer falar com você. Por quê? E aí? Por quê? E o E? Exatamente. Classifica as orações subordinadas substantivas. Agora, vai ser as substantivas. E aí, a nossa aula está terminando já. Eu vou deixar para a próxima aula, mas o que eu quero que vocês façam é o seguinte. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Vocês vão fazer as atividades essas em casa, tá? Para a gente poder não perder tempo na próxima segunda, tá? Que aí a gente vai chegar na aula já fazendo as correções. Beleza? Combinado? Beleza. Tudo certo, gente? Ficou alguma dúvida? Se ficou, pode me perguntar. Estou aqui para isso. Que bom, Marília, que você gostou. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer coisa, pode me perguntar no WhatsApp. Ou fez o dever, não entendeu, né? Anota a dúvida para vocês poderem retirar comigo na semana que vem. Tá? Mas não deixem de fazer o dever. Mesmo se estiver errado, façam, tá bom? Se vocês acharem assim, eu não consigo, mas pesquisa um pouquinho, tenta lembrar do que eu falei em aula, tá bom? Um beijo, uma ótima semana para vocês. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, que bom que você gostou, Alana. Fico muito feliz. Cadê o Sara?